Queridos irmãos, queridas irmãs, um bom dia, um bom domingo. Hoje, 30 de abril, quarto domingo da Páscoa, dia também que a igreja celebra a festa do Bom Pastor e Dia Mundial de Oração pelas Vocações Presbiteral e Religiosa. Então, dia para rezarmos pelos pastores da nossa igreja, mas também de modo particular por todos os padres, os religiosos, aqueles que dão a sua vida e que consagram a sua vida ao Senhor. E a gente está ainda nesse tempo pascal, tempo da alegria, tempo da ressurreição. E a comunidade de Sementes Verbo está vivendo também neste dia o retiro do carisma em nossas casas. Então é com alegria que os nossos membros de aliança, mas também aqueles que desejam conhecer um pouco mais a graça do carisma Sementes do Verbo, estão vivendo esse tempo forte, bebendo. Então rezemos também pelos pastores das nossas casas de aliança, pelos pastores da nossa comunidade, pedindo neste dia a graça do dom do discernimento, mas também da alegria de evangelizar. A primeira leitura de hoje é dos Atos dos Apóstolos. Pedro, então de pé, junto com os 11, levantou a voz e assim lhes falou: Saiba, portanto, com certeza, toda a casa de Israel, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Este Jesus é quem vós crucificastes. Ouvindo isto, eles sentiram o coração transpassado e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Irmãos, que devemos fazer? Respondeu-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Então recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós é a promessa, assim como para vossos filhos e para todos aqueles que estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, conjurava-os e exortava-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Aqueles, pois, que acolheram a sua palavra, fizeram-se batizar, e acrescentaram-se a eles naquele dia cerca de 3.000 homens. Então, nessa leitura de hoje, nós vamos fazer uma memória, desse percurso que Pedro, exatamente diante daquele povo, vai exortar cada um a fazer um caminho de conversão através do batismo, pedindo essa graça de sermos todos batizados e vivermos uma conversão profunda com Deus. E já no versículo 37, aqueles homens com o coração transpassado vai perguntar a Pedro o que eles devem fazer. E aí Pedro vai responder: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Então, o primeiro movimento de cada um de nós, deve ser essa conversão, esse arrependimento do nosso coração, do nosso pecado, das nossas faltas, e pedir esse batismo de Deus, esse batismo do Espírito Santo e a remissão dos nossos pecados. E então recebereis o Espírito Santo. Ou seja, para recebermos a graça, o dom do Espírito Santo, precisamos nos convertermos primeiro, arrepender das nossas faltas e clamarmos, pedirmos esse batismo, esse sopro de vida, que é esse batismo dado por Deus a cada um de nós. E nós estamos nos preparando para viver a grande novena da nossa igreja, que é a novena de Pentecostes, esse tempo da graça, onde o Espírito Santo vem a cada um de nós. Então, as leituras já vai nos preparando para viver esse tempo forte, preparando o nosso coração, pedindo, de fato, esse arrependimento, nos convertendo das nossas falhas, das nossas faltas. E depois a leitura vai dizer: com muitas outras palavras, conjurava-os e exortava, dizendo: Salvai desta geração perversa. Então, outra exortação Pedro vai fazer a cada um de nós, de sairmos desta geração que quer nos perverter, quer nos tirar muitas vezes do essencial da graça de Deus e talvez do ambiente que nós vivemos, onde percebemos que ele nos tira da graça, que é um ambiente perverso no sentido figurado da palavra, não da perversão em si, mas da perversão do nosso coração, que muitas vezes vai nos tirar do essencial dessa vida em Deus. Pois aqueles que acolheram a sua palavra fizeram-se batizar e acrescentaram-se a eles naquele dia cerca de 3.000 pessoas. Então, nosso testemunho também arrasta e somos convidados como membros de vida de aliança, como verdadeiros cristãos, a anunciar esse batismo, essa vida no Espírito, para que muitas pessoas sejam arrastadas e desejem viver essa graça nova. O salmo de hoje é o Salmo 22. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar, para as águas tranquilas me conduz e restaura minhas forças. Ele me guia por caminhos justos por causa do seu nome. Ainda que eu caminhe por um vale tenebroso, nem o mal temerei,
pois estás junto a mim, teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Diante de mim preparas uma mesa à frente dos meus opressores. Unges minha cabeça com óleo e minha taça transborda. Sim, felicidade e amor me seguirão todos os dias da minha vida. Minha morada é a casa do Senhor por dia e sem fim. Então, é um salmo muito conhecido, né? Esse Salmo 22, que é o Salmo do Bom Pastor, e muitos de nós conhecemos, às vezes até pelos antigos, né? Pelos nossos avós. Sempre que chegávamos em casa, a Bíblia estava aberta, ou no Salmo 91 ou no Salmo 22. Que é esse salmo pedindo esse pastoreio de Deus, ele que é esse bom pastor com cada um de nós, que nos cuida, que nos protege, e que de fato nos faz repousar no coração de Deus, né? E a palavra vai dizer, ele restaura as nossas forças, nos guia pelo caminho justo por causa do seu nome. E ainda que andemos pelo vale tenebroso, ainda que andemos por situações tortuosas, nenhum mal nós vamos temer, porque o Senhor está conosco. A partir do momento que nós vivemos esse caminho de ovelha, de nos deixarmos ser pastoreados por Deus. E nada melhor do que nesse retiro do carisma, para as ovelhas dos membros desejar cada vez mais ser pastoreados, não só pelo próprio Deus, mas pelo pastor que é dado na nossa comunidade, tanto de vida como nas nossas casas de aliança, que é dado um pastor para cuidar ali do seu rebanho. Mas um pastor, ele só pode ser pastor se ele tem ovelhas e se as ovelhas são dóceis, se elas se deixam de fato serem conduzidas e serem formadas. A segunda leitura de hoje é da primeira carta de São Pedro. Se fazemos o bem, sois pacientes no sofrimento. Isto sim constitui uma ação louvável diante de Deus. Com efeito, para isto é que foste chamado, pois que também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado, mentira nenhuma foi achada em sua boca. Quando injuriado, não revidava, ao sofrer, não ameaçava. Antes punha a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre o madeiro, levou os nossos pecados e em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os nossos pecados, vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fostes curado, pois estáveis desgarrados como ovelha, mas agora retornastes ao pastor e supervisor das vossas almas. Então, essa carta de São Pedro, que mais uma vez vai nos fazer essa memória, essa leitura do ministério do bom pastor, e lembrar que o pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, que sofreu por cada um de nós, e esse bom pastor é o próprio Cristo, que morreu por cada um de nós, justamente para nos livrar dos nossos pecados, carregou os nossos fardos, e que hoje, de fato, deseja ser esse pastor e guia das nossas almas. Então, peçamos ao Senhor nesse dia de não sermos ovelhas desgarradas, como diz o versículo 25, mas ao contrário, retornemos rapidamente. Então, se você está distante, afastado do Senhor, afastado do pastoreio, da tua comunidade, na tua igreja, na tua casa de aliança, volta rapidamente. Se você é aquela ovelha que hoje se encontra ali no cantinho, retoma o caminho de novo, deixa-se pastorear, deixa-se guiar, deixa ser cuidado, né, por esse bom pastor das nossas almas. E o evangelho de hoje, o evangelho muito conhecido do bom pastor, o evangelho de São João, capítulo 10. Disse Jesus: em verdade vos digo, que não entra pela porta do redil das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama as suas ovelhas uma por uma e as conduz para fora. Tendo feito sair todas as que são suas, caminha à frente delas, e as ovelhas o seguem, pois conhecem a sua voz. Elas não seguirão um estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes apresentou esta parábola. Eles, porém, não entenderam o sentido do que lhes dizia. Disse-lhe novamente Jesus: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
Então, o Evangelho do Bom Pastor, um trechinho, né, do Evangelho do Bom Pastor neste domingo, mas é o Senhor que vai nos fazer esse convite de entrar pela porta do Bom Pastor, de entrarmos de fato por esta porta no qual o Senhor nos acolhe, cuida de nós e nos protege. E o pastor é aquele que conduz a sua ovelha. Talvez hoje você é chamado ou a ser pastor ou a ser ovelha, mas tanto um como o outro devem se deixar ser conduzidos por Deus. Mesmo o pastor, ele é chamado a ser ovelha. Nós não podemos governar, cuidar, se não formos cuidados e pastoreados por alguém, se não estivermos sobre uma submissão. Então, hoje é um dia para pedirmos a graça de todos nós aceitarmos ser pastoreados por alguém, sermos pastoreados, seja o pastor da nossa comunidade, da nossa casa de aliança, seja o pastor da nossa família, da nossa casa, mas também o pastor da nossa igreja. E hoje é um dia particular para rezarmos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, que é esse grande chefe e pastor da nossa igreja. Nos deixemos ser pastoreados por ele nesse momento, com tudo aquilo que ele recebe de inspiração no seu coração. Então, que neste dia do domingo do Bom Pastor, pede ao Senhor a graça de sermos pequenas ovelhas na mão do Bom Pastor. E o pastoreio se dá de diversas formas, como eu falei, seja o pastoreio na nossa casa, o nosso pai, a nossa mãe, aqueles que são nossos responsáveis, seja o pastoreio na nossa comunidade de vida e de aliança, mas peçamos a graça de sermos pequenas ovelhas que, carregados ao colo, nos ombros do bom pastor, sejamos conduzidos segundo a sua vontade. Tenhamos um santo domingo nessa alegria do bom pastor, nesse quarto domingo pascal, mas rezando também por toda a nossa igreja, pelas vocações sacerdotais e religiosas. Que Deus os abençoe.